Graça e paz, povo de Deus, quem vos sauda, quem vos cumprimenta nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Antes, primeiramente, eu queria desejar uma boa noite para todos. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí e ativa o sininho. Igreja do Senhor, vou deixar uma palavra para uma breve reflexão para o seu coração, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, chamado livro de Gênesis, que é o princípio da criação de tudo. Vamos estar meditando aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Abre suas Bíblias Sagradas, vocês aí da plataforma do YouTube, você ouvinte da Palavra de Deus, abre as vossas palavras, abre as vossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Fala a respeito de Abraão, diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o teu inimigo nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. Amém, igreja? Igreja do Senhor, preste muita atenção. Esse tema que eu trago aqui hoje é um tema que traz muita diversidade no meio do cristianismo, do dia de hoje. Porque a gente tem que ser fiel a Deus em tudo. Surgem umas pessoas conspirando contra o dízimo. Quando a gente aplica a palavra dízimo, é interessante que é 1/10 daquilo que você ganha. Quando a gente olha para dentro desse texto aqui, em foco, quando nós acabamos de fazer a leitura apenas de um versículo, livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20, é interessante que aqui fala primeiramente do primeiro patriarca, o primeiro hebreu, chamado Abraão. Ele foi o primeiro dizimista da Bíblia Sagrada. Antes de existir a tribo, antes de vir Moisés, de existir a prática da lei. Daí a gente pega umas pessoas, não leva mal não é para mim se exaltar, mas é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. E você pega umas pessoas leigas, sem entendimento da palavra, ela começa a ficar igual papagaio na internet. Ela não estuda a Bíblia, ela pega o que os outros falam, ou seja, pega a comida que os outros estão comendo. A gente tem que entender porque a Bíblia ela não faz curva. E a palavra de Deus ela não contém erro. É da forma que a pessoa interpreta que interpreta errado. Por isso que existe a hermenêutica, a exegese, a homilética, para a gente trazer a interpretação, o Espírito Santo de Deus que traz correto do significado do texto. E quando a gente olha para dentro desse texto, é interessante que o primeiro dizimista foi Abraão. O primeiro dizimista foi Abraão, o primeiro patriarca, o primeiro hebreu, antes de surgir a tribo. Quando uma pessoa, para mim, ela prega contra o dízimo, é porque ela não quer ser fiel a Deus. Ela tenta fermentar as outras pessoas também a não ser fiel a Deus. Porque tudo que a gente não faz nada por homem. Tudo que a gente faz para Deus, porque a igreja não é do homem. Nós somos um membro do corpo de Cristo e Jesus é o cabeça da igreja. Nós temos que entender que quando a gente devolve aquilo que é de Deus, é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é nosso é nosso. Será que as pessoas não entendem isso? Que o primeiro dizimista foi Abraão, o segundo foi Jacó, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22. O interessante é que das 12 tribos sobre Israel, a tribo de Levi, que era a única tribo que não tinha herança, as 11 tribos pegavam e faziam o que? Dizimava na tribo de Levi. Por isso que muitas vezes no livro de Número, Deuteronômio, livro de Levítico fala do dízimo lá a respeito de cereais. É que a pessoa tem que interpretar a Bíblia. É que tem muitas pessoas dentro da internet, do YouTube, com todo o respeito que eu vou dizer aqui agora, que não tem entendimento da palavra e ela quer pregar o que os outros, ela quer trazer a mensagem daquilo que os outros falou, mas ela não estudou a Bíblia para saber. Nós temos que saber entender o período, o tempo, o momento. Quando a gente vê o contexto dentro da Bíblia, o contexto é o que está em volta do texto, se chama contexto.
A gente tem que entender o porquê, para quem está sendo enviado, o porquê daquele versículo, do qual o tempo que foi mandado, qual o tempo que foi escrito, tem que saber tudo isso. Para a pessoa não trazer contradição e fermentar as pessoas, não ser fiel a Deus. Tem muitos obreiros na internet aí, pregando contra o dízimo, se revelando contra os mandamentos de Deus. Um servo de Deus não é conhecido pela roupa, não é conhecido pelo que ele possui. Ele é conhecido por 3 fatos de suma importância: virtude, regras e princípios. Se um servo de Deus não tiver isso, não adianta nada. Está pregando, e ele mesmo diz pregando aquilo que ele prega. Mas temos que tomar muito cuidado, igreja, para a gente não falar aquilo que a Bíblia não quer dizer. A pessoa cita um texto truncado. Sabe o que é um texto truncado na Bíblia? A pessoa dá o endereço dentro do texto, mas só que o texto não está dizendo aquilo que ela está falando. Ou seja, inventa. É chamado na Bíblia Sagrada, quando a pessoa ela tem uma linhagem de pensamento que não é a Bíblia, é chamado alegorismo. Alegorismo é quando uma pessoa ela cria no pensamento dela um pensamento da interpretação da cabeça dela, mas a própria Bíblia relata no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que as escrituras jamais será de particular interpretação. Os homens falaram movido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada não é de particular minha interpretação. É particular interpretação do Senhor Jesus, que é insondável. Por mais que a gente estuda sobre Deus, a gente nunca vai conseguir saber 100%. Porque Deus ele é insondável. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, 34, 35, fala que Jesus ele é insondável. Entendeu? Igreja do Senhor, vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa integridade mediante a oposição. E vamos combater os hereges, né? Tem muito herege aí na internet aí, pregando contra o dízimo, pregando contra a fidelidade a Deus, distorcendo a palavra, falando que vai ter 2 arrebatamentos, falando que Jesus vai vir secreto, que ninguém vai vir, que ninguém vai ver Jesus vindo. Isso é uma verdadeira mentira. Porque tem texto nenhum na Bíblia que fala que Jesus ele vai vir buscar a igreja secretamente. A Bíblia relata que todo olho verá. Todo olho verá o grandão da Galileia. Amém? Guarde essa mensagem de reflexão para o seu coração. Ó, livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Os 2 primeiros dizimistas da Bíblia, que são os 2 primeiros patriarcas, Abraão e Jacó. Antes de existir as tribos. Porque as tribos foi existir depois quando Moisés chegou. A gente tem que entender isso. Não contradizer a palavra. Estude a Bíblia. E naquela época existia dinheiro sim, viu? Eu vou provar também na Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 15. Abraão, ele compra a sepultura da sua esposa com 400 ciclos. Se eu for colocar 400 ciclos hoje, dá um total de 483 reais em dinheiro. Amém, igreja? Quem vos despede nesta noite é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Vocês que estão inscritos no meu canal, coloca um tema aí que a gente vai trazer um tema de acordo que vocês querem esclarecer a dúvida, amém? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo a dúvida que você quer que eu traga aí para o meu canal, para a gente estar falando a respeito do assunto bem abrangente daquilo que você tem dúvida, amém? Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Pastor Francis. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.